Paz do Senhor para todos os irmãos, em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Mais uma vez estamos a iniciar nosso momento de ensino da Palavra de Deus, né, que é transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus, todas as sextas, né, a partir das 18h30. Nós temos este compromisso de estar com os irmãos aí, aprendendo da Palavra do Senhor. Na sexta passada não foi possível fazer a transmissão devido a alguns contratempos, mas nós estamos em uma série de ensino, né, dentro de um único tema, que é um mau negócio com Deus. Eu até expliquei esse título já, hoje eu acho que é a quarta parte já, né, desse ensino. Eu já expliquei ele por várias vezes, é bom até a gente relembrar, né, sobre isso, para que a gente possa dar o prosseguimento. Quando fala de um mau negócio com Deus, fala-se de pessoas que acham que só porque estão na igreja, estão buscando o Senhor e tal, as coisas já têm que funcionar ao seu favor, né? Não há tanta necessidade de se dedicar à oração, se dedicar à leitura da Palavra de Deus, né? Se dedicar ali na busca ao Senhor, porque já aceitou Jesus em uma ocasião e já está frequentando a igreja. Esse é um mau negócio com Deus. Né, a pessoa ela acha que esse é um tipo de acordo que Deus ele vai aceitar, e na verdade não. O que o Senhor ele quer de nós é que nós busquemos a Ele, né? Deus não quer só que nós frequentemos a igreja, Ele não quer só que aceitemos a Ele, né, como nosso Salvador, mas que nós venhamos a buscar Ele constantemente, crescer na graça e no conhecimento, né, da Palavra de Deus, na espiritualidade. O Senhor ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, né, proximidade, intimidade. Isso acontece através da busca, e é uma busca incessante. Então as pessoas acham que o fato delas estarem ali já frequentando cultos já é o suficiente. Esse é um mau negócio com Deus. A pessoa ela acha que isso é aceitável por Deus, mas na verdade não. Deus ele quer mais de nós, porque Ele sabe que nós podemos fazer mais, e este mais não é para Ele em si, porque Ele não precisa, né? Nós fazemos para Deus, mas não como se Ele precisasse de algo. Na verdade, tudo isso é para com a nossa alma mesmo. Nós é que somos os principais receptores aí de todas as ações que nós podemos empreender nos caminhos do Senhor, né? A busca, a oração, né? O conhecimento. Quem recebe das maiores dádivas aí somos nós mesmos, né? Deus ele não ganha nada com isso, porque Ele já é Deus, Ele já é tudo e tem tudo. Deus é tudo, Ele é Deus. Então Ele não ganha nada com isso. Quem tem a ganhar com isso somos nós mesmos, né? Então por isso que Deus ele quer que nós cresçamos. Então não acha que o fato de nós estarmos frequentando os cultos já é o suficiente. E não, tem coisas a mais para fazer, e o Senhor ele quer isso de nós, para que nós possamos estar aí firme na sua vontade, aí, cumprindo o seu querer. Bom, então já partindo para a quarta parte, nós entramos então agora no segundo tópico. Tudo que nós falamos nas três partes era um tópico só. Só que esse tópico tinha alguns subtópicos, né? Não vou recordar aqui, não há necessidade, porque eu recordei todos eles no ensino passado, né? Todos os tópicos e concluí, né, o último tópico. Eu recordei todos os subtópicos daquele tópico e concluí o primeiro tópico. Então agora nós estamos no segundo tópico. Aquele que, quem sabe, estiver assistindo e não acompanhou os outros ensinos, não tem problema, pode assistir este ensino e depois começa a assistir os demais ensinos, né? Então lá vai ter a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Eu acho, não falei a memória, que essa é a quarta parte já. Eu coloquei aí no título, aí na descrição. Bom, aqui na segunda parte, nós vamos falar sobre a desvalorização da espiritualidade. Desvalorização da espiritualidade. Isso, infelizmente, tem sido muito recorrente, né, em nossos dias. Não é tão só nos nossos dias, né, desde os tempos bíblicos, isso sempre foi existente, mas nos nossos tempos isso tem se agravado cada vez mais. Eu estava passando por esses dias, ainda hoje, né, em um lugar que tem ali tipo uma academia de treino, né, não é uma academia de musculação, uma academia de treinos ali, né, alguns treinos físicos e tal ali. E eu passei na frente daquela academia e eu vi pessoas correndo embaixo de um sol escaldante, segurando um peso, sabe? Corria, sei lá, mais de uma esquina e voltava correndo com aquele peso embaixo de um sol totalmente escaldante. Isso me chamou bastante atenção, porque isso, infelizmente, é uma coisa muito recorrente em contraste com a espiritualidade.
Por quê? Porque a pessoa ela se dedica bastante a isso, a esse tipo de coisa, que é o seu corpo físico, mas se esquece da sua vida espiritual. Ali, provavelmente se tratar de pessoas que, quem sabe, não tem uma vida espiritual mesmo, não é cristão. Mas quando se trata de cristãos, isso, infelizmente, é comum existir, tá? Não, obviamente, estou condenando, né, a prática de exercícios físicos ou qualquer tipo de atividade física, academia, musculação, hipótese alguma. Nem é esse o propósito, né? Mas o propósito é trazer isso à luz, né, do nosso entendimento e mostrar que existe um contraste muito grande entre a nossa espiritualidade e o nosso corpo físico. Então as pessoas se dedicam muito ao seu físico, ao seu corpo, alguns por causa da saúde, outros por causa da estética mesmo, mas se esquece do espiritual. Tá? Então isso é uma desvalorização da espiritualidade. A pessoa ela deixa de comer determinados alimentos porque ela sabe que vai fazer bem para o seu físico, para a sua estética, mas ela não deixa de fazer isso para buscar espiritualmente, num jejum, por exemplo. Né? Então muitos tiram lá um espaço de tempo durante o dia para fazer uma caminhada, para correr, para fazer um treino, um exercício físico, mas não tira um mesmo espaço para a oração, para a leitura da palavra de Deus. Estão preocupados com a saúde e com a aparência física. E tudo bem se preocupar com isso e se dedicar e buscar nisso, não tem problema nenhum, né? Porém, a nossa vida espiritual ela não pode ficar atrás disso. Então eu não posso dedicar mais na minha vida física do que minha vida espiritual. Isso é um mau negócio, com certeza. E a pessoa acha que isso é aceitável diante de Deus. Não estou falando que Deus vai condenar aquele que pratica atividades físicas, tá? Não estou falando disso, tá, amados? Mas o fato de dar mais valor a algo que é carnal do que a algo que é espiritual. Tá? Então esse é o ponto. Tá? Se dedicar tanto à vida física e se esquecer... Eu acho que eu dei um zoom aqui sem querer, não sei. E se dedicar tanto à vida física e se esquecer da vida espiritual, ou deixar de lado a vida espiritual. Então, quanto tempo você reserva para uma atividade física, por exemplo, e quanto tempo você reserva para oração e leitura da palavra de Deus? Então, essa é uma coisa que nós devemos considerar, principalmente quando nós passamos por dificuldade, né? Aí perguntamos para Deus, por que tanta luta, né? E às vezes Deus está nos chamando para mais perto dele. Eu disse isso, inclusive, acho que no culto de domingo, na pregação, na pregação, que às vezes Deus está nos chamando para mais perto dele, tá? Então permite certas coisas nas nossas vidas. Né? E a pessoa ela se esquece de ver que na verdade ela colocou mais peso na vida física do que na vida espiritual. É um mau negócio com Deus. Desvalorização da espiritualidade. Eu quero adentrar agora aqui em Lucas capítulo 10, verso 41 e 42, tá? Vou ler um trecho deste sermão aqui. Está escrito assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós sabemos que Jesus ele foi convidado a estar numa residência. A residência era de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele que ressuscitou, né, depois já de 4 dias estar morto, enfim. Então Jesus foi convidado a estar na casa de Marta e Maria. Jesus estava ali e a Bíblia nos diz que Marta estava preocupada com os afazeres do lar, até porque o judeu ele sempre foi muito hospitaleiro, né? Isso é da tradição deles, né? Faz parte ali do povo do Oriente Médio, a hospitalidade. Inclusive, se você for para o Oriente Médio ali, alguém chamar você para entrar na sua tenda ali na sua casa e se alimentar com ele, se você não aceitar, isso é um desrespeito muito grande, né? Não é igual aqui no Brasil, que na nossa cultura, se alguém diz para você, vamos em casa lá comer alguma coisa, entra aqui, vamos almoçar, você fala, não, obrigado. É até educação da nossa parte, né? Às vezes fala, não, muito obrigado, né? Porque às vezes a pessoa ela não está na condição de receber alguém, mas por educação ela te convida, e por educação você nega, né, o convite. Então aqui é desse jeito, mas na cultura deles, na cultura beduína, na cultura do Oriente Médio é diferente. Tá? Então se convida alguém, você não aceita, é uma ofensa muito grande. Nessa época não era diferente. Era uma ofensa muito grande não aceitar. E quando eu aceitava a pessoa ali, ali o anfitrião, tanto ali o convidado como aquele que estava convidando tinha ali um bom alimento. Então ele não dava um mau alimento para o convidado e ficava com o bom para si.
Não, ao contrário, ele era igual por igual, então a hospitalidade sempre foi muito grande. Então o que Marta estava fazendo era algo segundo a cultura deles, é comum, é normal. Eu convidei, ou né, Jesus estava ali, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar né, do meu convidado, eu preciso prestar hospitalidade, isso faz parte da cultura, isso é comum, isso é bom. Só que Marta estava tão preocupada com os afazeres que ela esqueceu do principal. E Jesus disse isso, né, para Marta. O texto que nós lemos aqui. Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Porque Maria estava ouvindo Jesus ali, os ensinamentos de Jesus. E Marta trabalhando. E Marta falou para Jesus, olha só, né, Maria não me ajuda, eu estou fazendo o serviço aqui sozinha. Né? Não fala para ela vir me ajudar. Aí Jesus repreende a Marta e fala, ó, Maria escolheu a melhor parte é essa. Então Jesus não disse que não é para ela trabalhar, mas o que Jesus está dizendo, ó, em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, tem que estar o quê? A busca pela palavra de Deus, conhecimento de Deus e né, de Cristo Jesus. Não que o serviço tem que deixar de ser feito, né? Não que o treino né, numa academia, uma caminhada tem que deixar de ser realizado. Não, mas em primeiro lugar, no nosso coração, e a busca tem que ser as coisas espirituais. E o interessante é que aqui Marta, ela estava focada em algo, né? Que naquele momento Jesus julgou ser inútil. O mais útil ali era o ouvir da palavra de Deus, até porque Jesus ele não morava ali, ele passou várias noites ali e tal, né? Ele posava ali, comia ali, mas ele estava sempre saindo daquele ambiente e seguindo estrada. Então aqui naquele momento, naquela ocasião, era aquela palavra, em outra ocasião, sabe, sei lá quando, teria outra palavra, mas não era a mesma palavra. Então era um momento único de ouvir aquela mensagem naquela ocasião. Então Jesus julgou ser inútil toda aquela hospitalidade diante da palavra de Deus. E é óbvio, amado, diante da palavra de Deus, diante da espiritualidade, tudo passa a ser inútil, né? Como eu disse, vou então deixar tudo e buscar a Cristo, virar um monge? Não, não é disso que Deus está falando, mas daquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, ali na busca em Deus, né, por Deus. Então nós vamos falar aqui do foco no inútil. Muitas pessoas têm o foco naquilo que é inútil. Por que inútil? Porque não vai trazer benefício espiritual, não vai trazer crescimento espiritual. Não que não devemos focar, repito, mas que o nosso foco principal tem que ser Deus e a sua palavra. 1 Crônicas 28, verso de número 9, ó. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Olha só que texto. Depois você pode voltar ao vídeo e anotar. 1 Crônicas, capítulo 28, verso de número 9. Grava isso na tábua do seu coração. É um verso extraordinário, né? Como toda a Bíblia é, mas um verso extraordinário. Aqui são palavras de Davi para o seu filho Salomão. Davi, sabemos quem era Davi. Davi era alguém apaixonado por Deus. Se tinha alguém que era grandemente apaixonado por Deus ali na Bíblia, esse alguém era Davi. Tá? E ele buscava Deus independente de tudo e qualquer coisa. Eu poderia citar aqui várias passagens de Davi em que ele estava praticamente destruído, perdido, e ele estava buscando a Deus. Eu posso citar Davi alegre buscando a Deus. Eu posso citar Davi pobre buscando a Deus e Davi rico buscando a Deus. Para Davi não existia tempo, não existia momento, não existia ocasião nem circunstância. Ele buscava a Deus e ponto final. Então não importava o tamanho da maré, não importava o tamanho do gigante. Se tinha gigante, ele buscava a Deus. Se não tinha, ele buscava também. Né? Se tinha tempestade, ele estava buscando a Deus. Se não tinha, ele buscava também. Então, Davi era alguém que era apaixonado por Deus, independente de toda circunstância. E quando Deus resolveu não trabalhar a favor de Davi, ele buscou a Deus do mesmo jeito. Isso é extraordinário, amados. Você lembra que quando Absalão se levantou contra Davi, ele continuou buscando a Deus. Deus não livrou Davi de imediato. Davi sofreu perseguição ali, passou necessidade, fugiu. Mas ele não deixou Deus de lado.
Então é este Davi que está falando para Salomão. Davi falando para o seu filho: reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, né? E sirva-o de todo o coração e espontaneamente, ou seja, de alma voluntária. Em outra tradução você vai encontrar de alma voluntária. Servir a Deus espontaneamente, ou seja, eu vou servir a Deus porque eu quero servi-lo. Eu não vou servir porque eu estou com um problema na minha vida. Eu não vou servi-lo porque eu quero ser salvo, né, naquele dia, eu quero ser arrebatado. Eu não vou servir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu vou servir a Deus porque eu quero servi-lo, porque eu quero agradá-lo. Você entendeu? Então o motivo, né, a motivação, como que é diferente. Então tem pessoas que vão à igreja porque estão acostumadas a ir à igreja. Existem pessoas que vão à igreja porque está com um problema gigantesco na sua vida e não consegue resolver, então vão à igreja. Mas existem aqueles que vão porque querem dar continuidade à sua busca ao Senhor. Porque são pessoas que não vivem de busca apenas na igreja, mas busca a Deus na sua casa, busca a Deus na rua, busca a Deus na vigília, busca a Deus no trabalho. Está sempre buscando ao Senhor. É esse tipo de cristão que nós devemos ser, amados. Tá? O cristão que busca a Deus em qualquer ocasião, em qualquer lugar. Não aquele que só busca Deus entre quatro paredes ali, né, do templo. Né? Isso não é um bom negócio com Deus, é um mau negócio com Deus, tá? E sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Essa palavra todo é literalmente completo, é a palavra do hebraico completo. Ou seja, nada no seu coração tem que estar voltado a algo que não seja Deus. É disso que Davi está falando, né? E é isso que Davi fazia, né? Por isso que não tinha problema para Davi. Ele buscava Deus independente dos problemas. Servir porque nós queremos servir é clamar a Deus pelo querer Deus, entendeu? Então eu sirvo a Deus porque eu quero Deus, tá? Eu quero Deus e eu quero viver minha vida com Deus. Mas e se Deus não abençoar? Não tem problema, eu quero ter minha vida com Deus, independente das suas bênçãos, independente dos seus milagres, eu quero Deus na minha vida. Tá? Então nós temos que clamar pelo querer, porque muitas das vezes o querer ele não aparece no nosso coração, sempre passa de mágica, né? Ele não aparece. O querer ele vem do próprio Deus, essa é a verdade. Tá? O desejo por Deus vem de Deus. Querer orar vem de Deus. Tá? O desejo de orar vem de Deus. A santificação vem de onde? Do homem? Não, vem de Deus também. O querer me santificar vem de onde? Do próprio Deus. Tudo vem de Deus. Tudo ali através do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então se você sabe que você precisa de Deus, então você tem que querer Deus. Mas e se o querer ele não existir dentro de mim, irmão? Se eu não consigo, né, ter minha vida de busca, uma vida de procura por Deus ali cotidiana, todos os dias, se eu não consigo, então você tem que clamar a Deus pelo querer. Deus, coloque em mim o desejo de te buscar. Coloque em mim o desejo de te servir, o desejo de fazer a tua obra, o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia. Coloque em mim uma fome, uma sede incessante da tua presença, da tua intimidade. Sabe? Então, se você procurar isso de Deus, com certeza Deus ele vai conceder. Amém? Ainda diz mais nesse texto, vou ficar só nesse verso aqui. Né? Ele disse, e sirva-o de todo o coração, né? E espontaneamente, né? De alma voluntária, né? E ele diz mais ainda, o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Então Deus ele sonda o coração, né? Ele sabe o que nos move a buscá-lo, né? Então por isso que nós devemos procurar sentimentos sinceros em nós. Se não existir, busca, pede a Deus e Deus vai conceder a você. Mas nós temos que ter sentimento sincero na busca por Deus. Porque Deus ele sonda os corações. O Senhor sonda todos os corações. E conhece a motivação dos pensamentos. O que me motiva, né, a buscar a Deus, a pensar, né, e que eu preciso de Deus, a raciocinar isso? O que me motiva a ir à igreja? O que me motiva a orar? Deus ele está sondando o meu coração. Ele sabe a intenção dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Ele sabe a motivação, ele sabe a intenção. Então eu tenho que procurar ter sentimentos sinceros diante de Deus. E se em algum momento não existir, o próprio Deus ele pode fazer a obra de acordo com o que eu buscar dele. Né? Então eu tenho que buscar em Deus para que ele coloque em mim sentimentos sinceros para que eu venha a buscá-lo. Entendeu? É um loop isso daqui.
Mas é interessante que quando espiritualmente nós começamos a entender isso, tá? Então, como que eu vou buscar a Deus se não há desejo em mim de buscá-lo? Mas para que haja desejo, eu tenho que buscá-lo, porque é Ele que coloca o desejo. Você viu que entra num looping que humanamente é loucura, não dá para entender? Por isso que a Bíblia nos diz que ao homem natural isso é impossível entender. O homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque ele é carnal, ele não é espiritual. Se você passa a não entender as coisas de Deus, toma cuidado. Há talvez um pouco de carnalidade aí tentando tomar conta da direção da sua vida. Mas quando nós buscamos espiritualmente, o que é loucura para o homem natural, para nós, é sabedoria. Tá? Então entenda e raciocina comigo. Se não há o querer e o desejo em mim para buscar a Deus, como que ele vai existir se quem coloca é o próprio Deus? Então, se não há o querer e o desejo, eu tenho que buscar a Deus para que Ele coloque o desejo de buscá-lo. É um looping irracional, mas espiritualmente isso é entendível, tá? Por quê? Porque isso parte tudo do querer. Tá? Eu não tenho forças, ou eu não desejo Deus, não consigo ter aquele desejo pela Bíblia, pela oração, pela busca ao Senhor. Mas racionalmente eu sei que eu preciso e que eu devo, porque eu entendo uma fração do amor dele por mim na cruz do Calvário. Então o que eu faço através desse conhecimento? Eu busco querer em Deus. Deus, por favor, me faça querer o Senhor, me faça querer a Bíblia, me faça querer o entendimento, a sabedoria, me faça querer a santificação, me faça querer o Espírito Santo, me faça querer orar, me faça querer buscá-lo. Então Deus ele vai trabalhando na minha vida e vai depositando em mim cada dia mais o querer, o desejo, e aquilo vai se tornando crescente. De repente eu já não estou buscando a Deus mais pedindo, né, ali que Ele me faça querer, porque eu já estou buscando porque realmente eu quero Deus na minha vida. Né? E é lógico que eu vou colocar isso diante de Deus, continuar a falar, Deus, aumenta isso em mim para que eu busque mais o Senhor. Eu até disse eu não sei se eu disse isso, eu acho que eu disse na pregação de domingo, né, que eu trouxe lá na igreja, que quando acontece de eu não querer, de eu não sentir vontade de orar, o que eu faço? Eu vou orar pedindo a Deus vontade para orar. Literalmente isso. Então, se não há vontade de orar, eu dobro meu joelho e falo, Deus, coloca em meu coração o desejo e a vontade de orar e buscar o Senhor. Porque o dia a dia, o trabalho, os problemas da vida, as necessidades, a própria carne, ela vem lutando e se acumulando contra nós e chega em dado momento que não há vontade de fazê-lo. Mas é aí que nós temos que ter pulso firme, falar, Deus, coloque em mim esse desejo, querer de orar e buscar a tua face. E Deus ele vai trabalhar e vai me ajudar para que eu venha buscá-lo. Né? Então é assim que funciona. Se você não fizer isso, você nunca vai... Se você ficar esperando o desejo, né, o querer surgir no seu coração, ele não vai aparecer. No dia que surgir em mim o desejo por Deus, aí eu busco a Deus. Ele não vai aparecer, o desejo não vai aparecer. Você tem que clamar por isso. Né? Clamar pela sede, pela fome por Deus. Senão a carne vem, preenche essa lacuna e você fica sem Deus, né? Infelizmente. Ainda neste texto, né? Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi foi tangível e palpável. Se você buscar Deus, você vai encontrar ele. Mas se você rejeitá-lo, ele te rejeita também. Ele foi firme e seco, né, na sua palavra. E quando nós estamos dentro deste problema, amado, que é a desvalorização da espiritualidade, nós acabamos focando no inútil diante da palavra de Deus. E vida com Deus, tudo passa a ser inútil. Essa é a verdade. Tá? E nós focamos mais no inútil do que nas coisas de Deus. Nós estamos constantemente nos alimentando das coisas inúteis deste mundo e se esquecendo de Deus. Né? Passou já aí a Copa do Mundo, quantas pessoas não ficaram lá da frente da televisão, né, ali, vidrado na Copa do Mundo, ali nos seus 90 minutos, 90 e poucos minutos, assistindo, né, ali um jogo da Copa do Mundo, mas não conseguiu pegar este mesmo tempo e aplicar nas coisas por Deus, no conhecimento de Deus, né, ali na leitura da palavra de Deus, na oração, na companhia de Deus. E não é só isso não, amados, né? Lógico que eu também não estou condenando futebol, hipótese alguma, né? Estou apenas traçando aqui um outro contraste, né?
Então hoje se conhece mais, às vezes, muitas pessoas conhecem mais personagens de filmes, de séries e de novelas do que personagens da Bíblia Sagrada. Né? Conhece lá, né, vários e vários, mas coisas da Bíblia está de lado, está deixando de lado. Por quê? Está focando no inútil. Né? Uma cultura inútil que está enchendo o ser humano. Então ele dedica tanto tempo às coisas do mundo e se esquece das coisas de Deus. E isso é um mau negócio com Deus. Né? E aí a pessoa acha que só por ela ir na igreja já está tudo certo. Eu já estou batendo, passando o meu cartão, né? Cumprindo ali o meu horário e está tudo certo. Então Deus agora é obrigado a me abençoar porque hoje eu fui à igreja. Ou essa semana eu fui à igreja. E esse é um mau negócio com Deus. Isso não vai funcionar, mas é nunca. Né? Deus não é comprável. Tá? Então eu vou comprar Deus. Eu vou fazer isso, isso e aquilo e Ele vai ter que fazer algo por mim. E Deus não é comprável. Tá bom? É diferente. Nós temos que buscar a Deus com um coração sincero e humilde, para que Ele venha e faça obra nas nossas vidas. Mas o nosso foco ele tem que ser as coisas espirituais, porque a da terra é tudo passageiro. Né? Eu até disse, eu não sei se eu disse na pregação ou no ensino, mas as coisas dessa terra, por melhores que elas sejam, diante da glória de Deus, é lixo. Tá? Toda riqueza é lixo. Diante da glória de Deus, diante do reino celestial preparado para mim e para você, é tudo lixo. Não presta. Diante de Deus, nada disso é válido. Então, que foquemos mais na nossa vida espiritual do que nas coisas dessa terra. Mas eu até estou sendo um tanto redundante, talvez, né, por falar isso, que eu frisei bem isso na pregação de domingo e tenho frisado bastante neste ensino, mas são coisas que são necessárias. Tá? Eu trabalhei muito tempo como professor de estudos bíblicos, né? E o professor, ele tem que ser repetitivo, faz parte disso. Na verdade, na cultura de Israel, a repetição ela é comum. A Bíblia é repetitiva, não sei se você percebeu. Eu posso até trazer isso em uma outra ocasião, mas a Bíblia é repetitiva. Às vezes ela repete o mesmo assunto dentro de um único versículo. Você talvez não percebeu isso, porque ela usa palavras diferentes, mas ela é repetitiva. Fazia parte da cultura deles, na verdade, ser repetitivo. Né? E Deus trabalhou do mesmo jeito com que eles tinham conhecimento. Deus também sempre foi repetitivo. Tá? E eu aprendi assim, né? Então, às vezes eu sou repetitivo porque, como professor, o professor tem que repetir mesmo, é normal, é comum. E eu talvez esteja sendo repetitivo, provavelmente eu esteja sendo repetitivo e é até intencional. Mas o nosso foco tem que estar em Deus, não nas coisas do mundo, né? Nas coisas do mundo eu digo nas coisas dessa terra. Vamos fazer tudo nessa terra? Vamos, mas que o nosso coração esteja voltado primeiramente a Deus, amém? Depois a gente dá continuidade a isso, nós estamos no segundo tópico e a quarta parte do ensino. Então se você vê aí, é a quarta parte do ensino, porém estamos no segundo tópico deste assunto, amém? Que Deus abençoe a todos grandemente, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Na próxima sexta nós damos continuidade para nós terminarmos esse segundo tópico, posteriormente o terceiro, e amém, bênção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. Somos pecadores e necessitamos, carentes somos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. Trabalha em cada lar, em cada família, livra de todo o mal, todo o espírito maligno caia por terra e toda a obra de Satanás, Senhor, seja desfeita de sobre a vida dos seus filhos. Que em nome de Jesus cada família seja abençoada grandemente por Ti. Em nome de Jesus, Deus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração aqui presente, todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, grandemente. Amém. Fica na paz.